Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz, muita saúde. No programa de hoje nós vamos comentar do resultado positivo da liberação de novos frigoríficos de carnes para a África do Sul. Nós vamos comentar também sobre um trabalho que a Estância Bahia vem fazendo há 16 anos. Trata-se de um tour técnico voltado para a pecuária de corte. Você vai conhecer agora os estradeiros da Estância Bahia. Você vai ver também como anda o mercado da soja em função de fatores econômicos e políticos. E vamos falar da produção de carne bovina, mercado esse que está aquecido para o pecuarista. E você vai ver que o CEO da Minerva Foods disse que o mercado da carne bovina segue em franca demanda e também crescente. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do resultado positivo da liberação de novos frigoríficos de carnes para a África do Sul. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela aplaudiu o anúncio do Ministério da Agricultura e Pecuária sobre a habilitação de novas plantas de proteína animal para exportações à África do Sul, incluindo 13 frigoríficos de aves e 5 de suínos. Atualmente, a África do Sul é o quinto maior destino das exportações de carne de frango, com 276 mil toneladas importadas entre janeiro e outubro deste ano, o que gerou uma receita de 154 milhões de dólares. A África do Sul é uma parceira tradicional da proteína animal do Brasil, aberto há mais de 2 décadas, demandando em especial produtos para processamento da indústria local e reforçando a estratégia do Brasil de complementar a produção dos países importadores. As novas habilitações conquistadas pelo Ministério da Agricultura, seus secretários de Relações Internacionais e de Defesa Agropecuária e a equipe, vamos dizer, ministerial, elas são um importante avanço na África do Sul, que é um mercado bastante relevante para o setor avícola. E com as novas habilitações, espera-se novos impactos positivos, não apenas para a carne de frango, como também para a carne suína, que tem um ótimo potencial de fortalecimento de parceria no auxílio à segurança alimentar sul-africana. Pelo menos é o que diz a presidência da ABPA. E agora, você vai conhecer um trabalho que a Estância Bahia já vem fazendo há 16 anos. Trata-se de um tour técnico voltado para a pecuária de corte. Você vai conhecer agora os estradeiros da Estância Bahia. Confira. Eu vou conversar agora com o Maurício Tonhá. O Maurício Tonhá é o CEO, é o dono da Estância Bahia. Nós somos humildemente uma empresa que servimos a pecuária brasileira, Toninho. Que alegria estar aqui contigo. Há quanto tempo? 33 anos. Pois é, são 33 anos que a Estância Bahia está, vamos dizer assim, eu não diria na crista da onda, mas está fazendo um dos importantes e principais trabalhos para o desenvolvimento e o crescimento da pecuária de corte. E agora, para não quebrar essa rotina de crescimento, de importância no Brasil, a Estância Bahia, junto com outros parceiros, estão realizando um evento muito importante e já vem há vários anos fazendo esse trabalho. Ô, Toninho, há mais de 15 anos, nós idealizamos esse nosso projeto chamado Estradeiro da Estância Bahia. Qual que é o objetivo? Primeiro, entender como está naquele momento uma radiografia atual
de cada região da pecuária brasileira. Nesta trajetória, nós já fizemos 12 estradeiros. Em 16 anos, fizemos 12, alguns anos, pandemia. E cada momento nós vamos para um lugar diferente. Nós já tivemos no Amazonas, na Transamazônica. Nós já tivemos no Acre, em Rondônia. Já tivemos no Paraná, em São Paulo. Já tivemos também no Tocantins, no Pará, em algumas oportunidades. No Mato Grosso, a maioria das oportunidades. E hoje estamos alegres termos eleito o estado de Goiás como prioridade, também passando pelo querido estado do Tocantins, do Pará e retornando ao Mato Grosso, para entender, para conversar, dialogar, ver o sentimento dos produtores e deixar a nossa impressão, porque o bom disso tudo é nós termos a capacidade de ouvir, que é o mais importante daqueles que querem adquirir sabedoria, ouvir. E depois também, naturalmente, de passarmos um pouco a nossa impressão. Isso vai acontecendo à medida que nós visitamos os amigos, aqui na Açúcar, nessa deferência e com muito carinho. Eu uso Mitsubishi, vou de Mitsubishi e recomendo Mitsubishi, não é à toa, né? Então, para que nós realmente tenhamos condição de ajudar aqueles. Mauricião, como é que está? Como é que você está sentindo? O que é que você viu? Onde é que é uma região boa? Onde é que por quê? Quais os potenciais? Ainda pode ser transformado, uma região que já valorizou muita terra. Lá tem condição de fazer o quê? Agricultura, pecuária, agricultura, floresta. É um sentimento extraordinário o que a gente consegue extrair disso tudo. E o que foi que vocês puderam observar durante todos esses anos que vocês vêm fazendo esse estradeiro? O que mudou? Indescritível, não dá para descrever em palavras o que mudou o Brasil rural nos últimos 15, 16 anos. Já voltei em alguns lugares onde nós fomos há 16 anos atrás, há 12 anos, há 10, há 5. O Brasil está mudando de forma muito forte, principalmente o Brasil rural. O Brasil rural tem dado um exemplo de empreendedorismo, de resiliência, de capacidade de resistir a diversos fatores climáticos, mercadológicos, de governo, a falta de logística, mas o Brasil tem melhorado muito em todos esses aspectos. A única coisa que não deixa de atrapalhar é o governo. Continua atrapalhando o produtor rural brasileiro. Mas o produtor parece aquele cara que é surdo e vai subindo para a lua e daí a pouco chega na lua. Ele acredita na força do trabalho e cada dia mais a tecnologia está presente nas propriedades rurais brasileiras. A biotecnologia, a responsabilidade com o meio ambiente, com as pessoas, sem deixar esquecer o pilar da economia, porque tem que ser sustentável também economicamente. Então, revolução é o que eu definiria do primeiro estradeiro para o que está acontecendo hoje. Podemos dizer até que o setor agropecuário brasileiro é um D4, é um trator D4. Onde ele entra, ele faz alguma coisa, um estrago positivo. O D4 ficou para trás, eu diria hoje que ele é uma máquina turbinada, com muita força, com a hidráulica, com a força realmente das grandes retas escavadeiras, que vai conduzindo o país para um patamar diferente. Esse país precisa, e nós do agro, mais do que nunca, precisamos participar, debater política com os nossos filhos, debater política na sociedade que nós vivemos. Nós não precisamos, você viu? Não, nós precisamos participar. Você ajudou a eleger algum vereador que tem entendimento da valorização do agro? Você ajudou, talvez, a eleger um prefeito que tem compromisso com a família, com a pátria? Daqui a pouco vem os deputados. Eu só voto em quem realmente se identifica de alguma forma. Não é talvez o ideal, parece que o ideal não existe, mas pelo menos aquele que eu entendo que defende algumas bandeiras. E isso é que nós precisamos sair mais do conforto, sair mais dentro da nossa fazenda. Primeiro sair da fazenda para aprender. O que nós estamos fazendo é saindo de casa para aprender. Esse negócio que nós fazemos aqui, prestigiando a Mitsubishi, prestigiando os grandes parceiros da Estância Bahia, a Facholi está conosco, a Excel Decra, a Excel 10 está conosco, né? Então é uma alegria, Panucci Pré-Moldados, eu sempre estou com a TV Agro, então é uma alegria muito grande nós podermos estar com esses parceiros para que nós possamos entender melhor, compreender melhor como está o Brasil rural e principalmente poder orientar os nossos clientes. Quando a gente termina ficando nessa nossa jornada da televisão,
a gente passa a ser uma pessoa que é muito acompanhada, talvez admirada por alguns, e a gente precisa realmente dar contribuição para esse nosso Brasil também. Maurício, para finalizar, como é que você está enxergando o Brasil nesse momento? Dólar subindo, enfim, na minha visão, meio sem rumo, principalmente a economia e a política. Na sua visão, que você é um empresário que conhece o Brasil todo, fez uma viagem agora, deu para sentir muita diferença, uma viagem internacional. Como é que você está enxergando hoje o Brasil? Sou muito otimista, sempre fui, mas muito realista. Nós estamos numa aeronave que está voando, o piloto não é confiável, o copiloto da economia não é confiável, mas nós temos Deus. E nesta aeronave, eles dois não têm condição de colocar essa aeronave no solo. Nós é que precisamos estar, de uma certa forma, como pilotos auxiliares. E aí, irmão, amigo pecuarista, amigo agricultor, amigo jovem, empreendedor, conduza bem a sua aeronave particular. Porque por mais dificuldade que tem os comandantes maiores da nossa nós temos que torcer por eles. Porque se eles fizerem qualquer coisa errada, nós vamos pagar pelos erros deles. Mas Deus é bondoso demais com esse país. Deus vai vir com a safra aí de... Daqui a pouco nós estamos falando de 400 milhões de toneladas, se Deus quiser. Então, vai dar tudo certo. As turbulências vão passar. O dólar vai lá, vai se acomodar. E eu acredito muito no Brasil, não acredito neste governo. Estou com a minha aeronave Estância Bahia, com os meus amigos que estão comigo, cuidando dos processos internos, dos nossos negócios e da nossa vida. Se eu fizer muito bem feito o que eu faço, se a aeronave der problema, eu vou ser um que vou sobreviver, porque eu vou estar preparado. A minha aeronave, eu estou aqui com o meu paraquedas ligado, porque eu não confio nos pilotos que estão conduzindo esse país, mas eu confio muito no meu país. E eu confio na força do trabalho, na força da união, na força do conhecimento, na força de entender um pouco melhor as possibilidades. E quanto mais dificuldade, mais oportunidades vão surgir para aqueles que estiverem preparados. Então prepare-se dentro da tua propriedade, do seu negócio, prepare-se na sua vida, faça planejamento financeiro, observe, não se iluda, porque a vida não é fácil, mas as oportunidades existem exatamente nesses momentos de dificuldade, Toninho. Maurício, vocês estão com quantas Mitsubishi rodando nessa turnê, vamos dizer, agropecuária, econômica do conhecimento? Estamos aqui com 15 caminhonetes, todas Mitsubishis, com 42 membros. Aqui em Goiânia, mais meia dúzia, vem mais alguns amigos, diretoria da Mitsubishi. Então a gente, em alguns momentos, chega a 20, entre 15 e 20. Mas chegamos aqui com 15 caminhonetes, uma viagem extraordinária daqui para a querida Porangatu. Daqui a pouco, amanhã, estaremos no Gurupi. Amanhã à noite estaremos em Palmas. Almoçaremos na quinta-feira em Santana do Araguaia. Um abraço dos amigos de Santana. Vamos tomar um lanche da tarde no Sindicato Rural de Vila Rica. Estaremos em Confresa na quinta-feira à noite. Na sexta-feira ao meio-dia estaremos na JBJ, lá no município de Bom Jesus do Araguaia. Chegaremos em Água Boa na sexta-feira, dia 8, no final da tarde, com Deus nos comandando, nos encaminhando, nos protegendo, nos guiando, nos iluminando. Toninho. Boa sorte. Obrigado. Que Deus abençoe a todos os homens e mulheres de bem do Brasil. E depois do intervalo, você vai ver como anda o mercado da soja em função de fatores econômicos e políticos. Você vai ver também como anda o mercado do milho. Vamos falar da produção de carne bovina, mercado esse que está aquecido para o pecuarista. E você vai também ver que o CEO da Minerva Foods disse que o mercado da carne bovina segue em franca demanda e também crescente. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora você vai ver como anda o mercado da soja em função de fatores econômicos e políticos. Segundo a análise da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, o mercado da soja brasileiro ele vem apresentando oscilações em função de fatores econômicos, como o câmbio e também a taxa Selic. Conforme dados da CEMA, a moeda brasileira, que chegou a atingir R$ 5,90 após as eleições nos Estados Unidos, ela recuou agora para R$ 5,67 na última quarta-feira, impulsionada pela elevação da Selic de 11 para 11,25% ao ano e pela expectativa de medidas de controle fiscal. E com esse recuo, existe aí uma tendência de ajuste nos preços da soja, que podem cair nos próximos dias, caso o câmbio se estabilize na trajetória descendente. Atualmente, a média gaúcha para a saca de soja, com as principais regiões trabalhando entre R$ 127 e R$ 130 por saca. Outras regiões do país registraram preços de R$ 122,50 e R$ 142. Apesar dessas oscilações, as expectativas para a safra 24-25 permanecem otimistas, com projeções entre 166 e 172 milhões de toneladas, a depender das condições climáticas nas áreas produtoras. Segundo o CEMA, o retorno das chuvas tem acelerado o plantio nas principais regiões, embora a falta de chuvas ainda preocupe algumas áreas, principalmente lá no Rio Grande do Sul. O plantio já cobriu 54% da área esperada até 31 de outubro e um dos ritmos mais rápidos da história, ficando atrás apenas do ciclo 2018-2019. O Mato Grosso, líder no cultivo, já atingiu 80% da área planejada praticamente, recuperando o atraso inicial, enquanto o Rio Grande do Sul registra 10% da área plantada, abaixo da média histórica de 16%. O Paraná já plantou basicamente 85%, com 4% das lavouras em estágio de floração. Para novembro, este mês, o CEMA projeta uma queda nas exportações brasileiras de soja, estimando aí vendas de 2,4 milhões de toneladas, uma retração de 45% em relação ao mês anterior e 47% em comparação a novembro do ano passado. A entrada dos Estados Unidos no mercado após uma safra recorde de 124 milhões de toneladas deve impactar as exportações brasileiras, direcionando a demanda global para o produto norte-americano. Segundo a análise semanal da Central de Análises Econômicas e também de Estudos de Mercado Agropecuário, o preço do milho ele permanece firme no Brasil. A média de preço lá no Rio Grande do Sul fechou a semana em R$ 65,94 por saca, enquanto em outras regiões do país os valores variaram entre R$ 53 e R$ 72 por saca. O indicador de milho Exalc BMF Bovespa de Campinas, em São Paulo, registrou uma alta de 13,4% em outubro, fechando o mês a R$ 72,94 por saca, o seu maior valor desde abril de 2023. De acordo com a análise para a segunda safra de milho, a safrinha de 2024-2025, a Stonex projeta uma produção de 101,5 milhões de toneladas, 8,4% acima do valor colhido na safra anterior. A área plantada deve aumentar 0,8%, o que pode elevar a produção para 128,5 milhões de toneladas, incluindo a safra de verão. E com isso, o estoque final de milho no país pode alcançar quase 20 milhões de toneladas, possivelmente pressionando os preços ainda neste ano. A Stonex projeta exportações de 37,5 milhões de toneladas para a safra 23-24. No campo das exportações, o Brasil exportou 6,4 milhões de toneladas de milho em outubro, abaixo das 8,4 milhões
de toneladas registradas no mesmo período do ano passado. O milho americano, atualmente o mais barato do mundo, vem pressionando o mercado brasileiro, reduzindo o volume exportado do país. Em novembro, espera-se uma nova queda nas exportações brasileiras, com embarques estimados em 4,2 milhões de toneladas, frente aos 7 milhões de toneladas registrados em novembro do ano passado. E até novembro deste ano, as exportações brasileiras totalizaram 33,5 milhões de toneladas, abaixo dos 50 milhões de toneladas exportadas no mesmo período de 2023, marcando o fim da recente liderança do mercado brasileiro no mercado mundial de milho, conforme apontam os dados da CEMA. E agora vamos comentar do mercado de produção de carne bovina, mercado esse que está aquecido para o pecuarista. O mercado físico do boi gordo se deparou com preços em alta no decorrer da semana. Para o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere por novos reajustes no curto prazo, em linha com a posição das escalas de abate, que permanecem encurtadas em grande parte do país. Os frigoríficos vêm trabalhando com escalas de abate entre 4 a 6 dias úteis, quando a média normal para o período varia entre 8 e 9 dias úteis. Conforme Iglesias, esta é a pior média de abate desde o primeiro semestre de 2022, quando as escalas variavam de 3 a 4 dias úteis. No mercado interno, os preços da carne bovina seguem em alta, mas é importante ressaltar que existem limitações em função do baixo poder de compra da população brasileira, que tende a migrar para proteínas de menor valor agregado, caso da carne de frango, dos embutidos e também do ovo. O analista destaca que as exportações de carne bovina seguem robustas, com o Brasil já estabelecendo um recorde histórico na atual temporada no mês de outubro. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 1 bilhão e 95 milhões de dólares em outubro, em apenas 19 dias, com média diária de 57,6 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país chegou a 236 mil toneladas, com uma média diária de 12.400 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.638 dólares. Em relação a outubro do ano passado, houve uma alta de 41,5% no valor médio diário da exportação, ganho de 40% na quantidade média diária exportada e avanço de 0,9% no preço médio. Os dados foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior. E agora, você vai ver que o CEO da Minerva Foods, ele disse que o mercado da carne bovina segue em franca demanda e crescente. Em uma teleconferência de resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano, a Minerva Foods destacou que o cenário para a carne bovina segue bastante otimista para os próximos trimestres. Para o CEO da companhia, Fernando Galletti de Queiroz, o mercado da carne bovina segue com uma demanda crescente e uma oferta bastante restrita, e o cenário nunca foi tão favorável para fornecedores da América do Sul em geral. Ele destaca também que a empresa passou a atuar com 46 unidades industriais em 7 países, com a aquisição de novas plantas, o que abre grandes oportunidades para a companhia atender a demanda por carne bovina global através da América do Sul. Seguimos, segundo ele, com um ótimo posicionamento, tanto que a Minerva Foods segue liderando as exportações de carne bovina no continente, com 20% do market share. Com o mercado externo favorável, a América do Sul ocupa um espaço muito importante no mercado mundial. Outro ponto interessante, ressaltado pelo CEO da Minerva Foods,
é que, a exemplo de outros países, a Minerva passou a contar com 100% das fazendas fornecedoras de carne bovina no Uruguai, monitoradas contra o desmatamento ilegal. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.